Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Recentemente, acompanhamos nos noticiários o chamado escândalo dos velhinhos do INSS, cujo conteúdo fazia menção de desvio de valores nos proventos de alguns beneficiários do INSS. E o que me chamou a atenção são os valores aproximados do montante dos desvios, que, segundo as informações, estão na casa dos bilhões de reais. Nosso objetivo aqui não é tratar exatamente sobre este assunto. Como colocado, esses valores me chamaram a atenção, o que me fez ter a curiosidade de saber os valores que são movimentados pelo INSS, ou seja, quanto que a Previdência recebe de contribuições e quanto que ela repassa aos beneficiários. E eu tenho certeza que, assim como eu, você irá se surpreender com esses valores. Então nos acompanhe até o final para ver o resultado deste estudo. Sou José Mata Pietro, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Para chegar aos valores encontrados aqui no nosso estudo, eu recorri aos informativos oficiais do governo, no nosso caso aqui, aos boletins da Previdência Social emitidos pelo Ministério da Previdência Social, onde a nossa referência será o mês de junho de 2025, que diz respeito ao mais recente boletim emitido até a presente data, ou seja, setembro de 2025. Durante as pesquisas, evidenciamos também que o INSS divide as suas demonstrações contábeis em duas esferas. Umas que dizem respeito às informações relacionadas ao órgão propriamente dito, e outra pelas informações relacionadas ao regime geral da Previdência Social, onde mais especificamente são registrados os valores sobre os recolhimentos das contribuições, também dos pagamentos dos benefícios previdenciários. Então, em relação às demonstrações contábeis, o INSS emite separadamente essas informações. Então, nesse sentido, iremos basear as nossas informações com os dados retirados do Boletim da Previdência Social, que aborda especificamente os valores relacionados à Previdência Social. Então, esse boletim tem uma série de informações, sendo o objetivo do nosso estudo levantarmos os valores dispendidos com os benefícios, ou seja, com os pagamentos previdenciários, e também fazermos um comparativo entre o que é arrecadado e o que é pago. Nós nos baseamos em dois relatórios do boletim. Um que demonstra as totalizações dos benefícios emitidos pelo INSS em junho de 2025, e o outro que demonstra o fluxo de caixa do fundo do regime geral da Previdência Social, mais precisamente aos valores acumulados nos últimos 12 meses. Lembrando que o nosso relatório é referente ao mês de junho de 2025. Com isso, encontramos aqui para o mês de junho de 2025 os seguintes valores. Nós temos aqui que a quantidade total atualmente é de 41.223.901 benefícios concedidos, que para o mês de junho gerou um total de repasses de 73.364.764.571,03. Isso representa um repasse médio de R$ 1.779,67 para cada beneficiário. Então, como eu já tinha adiantado, os números são realmente bastante expressivos. Então, aqui, somente com essas duas informações, já podemos perceber o grande volume de recursos que devem ser administrados pela Previdência Social. Vamos supor aqui que o desvio de apenas 1%, ou seja, igual a 1% vezes esse montante, já teríamos aqui mensalmente um desvio de mais de 700 bilhões de reais. Ressaltando que o foco desse nosso estudo não está relacionado aos desvios dos recursos do INSS, mas sim para termos uma ideia dos totais dos recursos movimentados e como eles são distribuídos. Então temos aqui, nessa nossa tabela, a divisão das distribuições em grupos, um referente aos benefícios concedidos pelo regime geral da Previdência Social e outros relacionados com os benefícios assistenciais e os benefícios concedidos de legislação especial. Aqui nós temos que 84,2% dos benefícios concedidos são para este primeiro grupo, onde temos as aposentadorias, as pensões por morte, outros auxílios, o salário de maternidade e outros auxílios e benefícios diversos. 15,85% estão distribuídos para os benefícios assistenciais
e 0,03% para os benefícios BLE. Temos aqui que os benefícios concedidos para as aposentadorias têm seu maior número, representando 57,62% do total de beneficiários, divididos entre aposentadoria por idade, invalidez e tempo de contribuição. Os valores repassados provenientes de pensões por morte representa 20,51% do total de beneficiários, e os outros auxílios que correspondem aos auxílios doença, benefícios acidentários e reclusão, uma representação de 5,26% do total dos benefícios concedidos. Já o salário maternidade representa 0,22% desse total, e os outros benefícios 0,51%. Podemos também verificar aqui que o maior valor de repasses e também de quantidades de beneficiários são para as aposentadorias por idade. E, em segundo lugar, as aposentadorias por tempo de contribuição. Aqui, o que também chama a atenção é que o valor médio dos benefícios concedidos para a aposentadoria por idade é de R$ 1.517,98, enquanto que as aposentadorias por tempo de contribuição, o benefício médio é de R$ 2.864,84. Então, resumindo, nessa nossa primeira tabela, nós temos os valores relacionados às quantidades e os valores dos benefícios no mês de junho de 2025, ressaltando que esses valores podem variar de um período para o outro, em função do aumento ou diminuição das concessões de benefícios, também das características, ou seja, dos tipos de benefícios, mas não devem sofrer grandes alterações no curto espaço de tempo, principalmente na totalização dos benefícios concedidos. Como nós vimos, está na faixa dos 41.223.901 beneficiários. Aqui na segunda tabela, nós temos o fluxo de caixa representando os números do regime geral da Previdência Social, acumulado nos últimos 12 meses. Ou seja, temos aqui um resumo dos valores das arrecadações e também do total dos benefícios concedidos. Então, nós temos aqui, para os últimos 12 meses, uma arrecadação bruta total no valor de R$ 703.813.205,26, ou seja, mais de R$ 700 bilhões de reais. E aqui nós temos as fontes dessas arrecadações. Pelas guias da Previdência Social, cerca de 17 bilhões 580 milhões de reais. Já as arrecadações via DARF totalizaram o valor de cerca de 596 bilhões 378 milhões de reais, relacionado aos repasses provenientes de serviços, indústrias e outros contribuintes. Temos aqui as arrecadações provenientes do Simples Nacional, na faixa dos 89 bilhões 253 milhões de reais. Em cima da arrecadação bruta, temos ainda algumas deduções, como ressarcimento de arrecadação, restituição de contribuintes e arrecadação de outras entidades, resultando em uma arrecadação líquida de 670 bilhões 206 milhões 776.443 reais e 47 centavos. Já em relação aos pagamentos dos benefícios, ou seja, o valor total de saídas de recursos, nós temos 973 bilhões 28 milhões 821.146 reais e 72 centavos, sendo a sua maior parte destinada para o pagamento dos benefícios do INSS, que nós vimos anteriormente, que deu como resultado geral o valor na faixa dos 943 bilhões 780 milhões de reais. Então, gerando aqui um saldo para o regime geral da Previdência Social, um valor negativo de 302 bilhões 822 milhões 44.703 reais e 25 centavos, que é o valor da diferença entre a arrecadação líquida e o valor total dos benefícios. Então, esse é o valor que representa, em junho de 2025, o déficit da Previdência Social. Ou seja, o regime geral da Previdência Social não se sustenta por si só. E como então o governo suporta esse déficit? Eu não vou entrar aqui em detalhes dos demonstrativos contábeis do INSS para não nos alongarmos, uma vez que os números são bastante complexos e requerem uma análise mais demorada e aprofundada, que não seria o objetivo dessa nossa apresentação. Só fiz um destaque aqui para demonstrar que o INSS tem como fonte de recursos não somente as contribuições pelo regime geral da Previdência Social. Ele é financiado, além de outros recursos, pelas transferências intergovernamentais.
definidos quando a aprovação do orçamento do governo federal. Então, através desse nosso estudo, podemos tirar algumas conclusões, que realmente os valores movimentados pelo INSS são astronômicos, girando na faixa de R$ 1 trilhão de benefícios pagos anualmente, que também o déficit é enorme, na faixa dos R$ 302 milhões. O total do número de beneficiários está na faixa dos 41.224.000, que o valor médio pago de benefícios mensalmente é de R$ 1.779,67. Temos aí um grande volume de recursos movimentados pelo INSS mensalmente, o que requer realmente muita organização e controle para evitar desperdícios e principalmente fraudes e desvios, como o citado no início da nossa apresentação. E finalizando, se ficou alguma dúvida, você tem alguma colocação a fazer, deixe aí o seu comentário. E se você gostou do conteúdo apresentado, já nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.